Procurar neste vídeo iniciar o regime jurídico único, tá? De maneira simplificada, o mais simplificado possível. E peço que você esteja atento, como meu recurso aqui é um celular, é difícil fazer anotações. Então, quando eu pedir que você faça anotações ou marcações, se você tiver a lei impressa, faça isso, porque pode ajudar em muito na hora de você fazer um concurso público. Principalmente aí, você que está pleiteando alguma vaga na Prefeitura Municipal de Marabá, obviamente, porque esse é o regime jurídico único da Prefeitura de Marabá e geralmente cai em provas de concurso público, tá bom? Vamos lá. Começar pelo artigo 1º, obviamente, que diz o seguinte: se você consegue ler aí, a tela do celular vai ficar meio ruim de ler, mas vamos procurar ler. Se você não tiver como ler, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você clicar e abrir o seu regime jurídico único e acompanhar, caso seja necessário. Vamos lá. Esta lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da administração direta e indireta do município de Marabá, no estado do Pará. Aqui é bem óbvio, o artigo 1º já traz de cara que ela rege, na verdade, institui aí o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e da administração pública direta e indireta. Ou seja, se tua prova já vier com a história de que essa lei esse estatuto vai reger apenas os servidores da administração direta, somente direta ou somente indireta, está incorreto. É os servidores da administração direta e da administração indireta do município de Marabá, no estado do Pará. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Que você será um servidor caso seja aprovado, e eu creio que vai ser aprovado sim. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Vamos pontuar algumas coisas, né? Eu costumo dizer o seguinte: uma tática importante é você aprender alguma coisa ou revisar depois um conteúdo de concurso público, é você fazer anotações de palavras-chave. Então eu marcaria, por exemplo, no artigo 1º, vamos lá, eu marcaria palavra-chave, administração direta e indireta. Marcaria, se você tem impresso, por exemplo, esse regime jurídico único, assinala lá, usa um marcador de texto ou uma caneta para marcar embaixo a administração direta e indireta, porque eu creio que é isso que pode ser colocado na prova para tentar confundir você. No artigo 2º, eu marcaria pessoa legalmente investida em cargo público, tá? Pessoa legalmente investida em cargo público, embora eu acho muito difícil que essa questão caia na prova, mas é bom marcar. No parágrafo 3º, tem aqui alguns conceitos importantes, mas eu marcaria principalmente essa parte de cargos públicos criados por lei. Eu marcaria a palavra cargos públicos criados por lei, certo? E outra coisa que eu marcaria aí também seria para provimento em caráter efetivo ou em comissão, porque isso pode ser objeto de prova, em caráter efetivo ou em comissão. Porque caráter efetivo ou comissão, o que acontece? Existe a diferença, e você vai ver logo a seguir no parágrafo único, tá? Tua prova no artigo 3º pode cair somente dizendo, o cargo público é um conjunto de atribuições, tal, para provimento somente caráter efetivo, ou somente cargo em comissão. Então vai estar errado, porque é para provimento em caráter efetivo ou em comissão. O cargo público, ele é um conjunto de atribuições e tem essa prerrogativa de prover em caráter efetivo ou em comissão. E o parágrafo único vai explicar o que é um cargo público segundo a sua natureza, que é o seguinte: a linha A,
De provimento efetivo, aqueles de recrutamento amplo, cujos titulares sejam selecionados exclusivamente, eu marcaria essa palavra exclusivamente, mediante concurso público. Pronto. Se você marcar exclusivamente mediante concurso público, você já responde qualquer questão que caia sobre isso. De provas ou de provas de títulos identificadores de funções de caráter técnico ou de apoio. Aqui basta que você entenda que esse conceito de caráter efetivo. Se você marcar aí, como eu falei para você, anota no seu caderno, anota no seu papel que você faz anotações aí, parágrafo único, artigo 3º, ou a linha A, anota aí. Ou então marca, se você tiver impresso a lei, marca aí exclusivamente mediante um concurso público. Porque geralmente a questão de prova vai trazer isso, vai colocar essa questão do exclusivamente de um concurso público para quem? Provimento efetivo. Você pode anotar no caderno, se você não tiver impressa a lei, anota no caderno lá, provimento efetivo, e coloca mediante concurso público. Pronto. Você já encontrou uma palavra-chave que vai ajudar você a lembrar. Mais fácil ainda, você pensa assim, eu vou entrar e vou ser efetivo. Pensa isso, eu vou entrar, vou fazer o concurso, vou entrar e vou ser efetivo. Ponto. Então, caráter efetivo é para mim, que vou entrar no concurso público. Provimento em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração por ato do chefe dos poderes do município, identificadores de funções de direção, assessoramento, coordenação e chefia. Eu marcaria aí principalmente livre nomeação e exoneração, tá? Eu marcaria, anotaria no caderno aí, provimento em comissão, livre nomeação e exoneração. E eu vou dar um exemplo prático, como está dizendo aqui, funções de direção, assessoramento, coordenação e chefia. Por exemplo, no município, o prefeito escolhe os secretários. Então, o secretário ele é de livre nomeação. O prefeito ele pode escolher o secretário que ele quiser, de acordo com o que ele necessita ali, porque é um cargo em comissão. É um cargo em comissão que ele vai escolher quem ele quer ali para chefiar aquele órgão, aquela secretaria, enfim. Então, só colocar, só você entender, lembrar disso aí. Em comissão, quem é comissionado? Quem é um cargo em comissão? É aquele de livre nomeação e exoneração. Ou seja, o Tião Miranda, que atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, é o prefeito, ele pode colocar um secretário e amanhã, não quero mais, quero tirar esse secretário. Ele é livre nomeação e livre exoneração, por escolha do próprio administrador público, certo? E o C, de provimento de emprego público, na forma da legislação pertinente. Bem, o emprego público é aquele que não é servidor e nem cargo em comissão. Municipal, não vou lembrar agora nenhum exemplo, mas, por exemplo, a âmbito federal, por exemplo, quem trabalha na Caixa Econômica é o empregado público. Quem trabalha na Petrobras é empregado público, porque é regido por CLT. Então, assim, ele não é um servidor como um servidor estatutário, que é regido pelo regime jurídico único, e assim, tem todas as atribuições, não assina carteira, as vantagens, tudo isso é em relação ao regime jurídico único, certo? Não que esses aqui não sejam regidos, mas, em tese, o regime jurídico único é para os servidores de caráter efetivo e também em comissão, certo? Mas também pode ser regido, não totalmente, mas em parte, aí o provimento aí, aqueles que são providos de emprego público. Mas só para você entender, para não fazer confusão. Emprego público é aquele que não é servidor. Ele tem sim algumas prerrogativas parecidas com o servidor efetivo, que ele tem a estabilidade e tal, mas ele geralmente é regido pela CLT, ou seja, ele assina a carteira. O servidor público não. Ele não assina a carteira. Porém, o empregado público ele assina a carteira, certo? Só para você entender, diferenciar. Mas para a sua prova, basta você entender aqui, você anotar aqui na forma da lei pertinente, até porque não traz aqui o regime jurídico único, não traz muitos detalhes sobre esse assunto. Então não vamos aí procurar, como diz aí ditado, chifre na cabeça de cobra, né? Vamos deixar como está escrito na lei. Mas para você entender, marca aí o que eu marquei. Se você não lembra, volta um pouquinho o vídeo e marca as palavras-chave que eu falei em cada artigo, em cada linha. Beleza?
Artigo 4º. Função pública é a obrigação profissional e vinculante que se estabelece entre os servidores públicos e o município e que vão operacionalizar os resultados relativos aos interesses e demandas da sociedade. Que eu marcaria como palavra-chave, eu anotaria obrigação profissional e vinculante. E marcaria também que visa operacionalizar os resultados de interesse e demanda da sociedade. É você entender que função pública é que você vai trabalhar, você vai entrar como o quê? Como professor, como agente de portaria, como auxiliar de secretaria. O que você vai fazer? Ah, vou ser professor. Então você vai fazer o quê? Você vai ter uma obrigação profissional de ensinar naquela instituição de ensino. Para quê? Para você vai operacionalizar visando, claro, o interesse da demanda da sociedade. Qual é a demanda que você vai ali suprir na condição de professor? Ensinar alunos de ensino fundamental, por exemplo, do município. Então essa vai ser a demanda que você vai suprir. Você vai operacionalizar isso para poder responder os interesses da sociedade, tá bom? Mas eu acho muito pouco provável que isso caia, certo? Mas é bom sempre dar aquela ida para você ficar aí esperto. Mas eu creio que aqui do título 3, né? Vamos finalizar logo para eu comentar aqui esse título 1. Artigo 4º. Parágrafo único. As funções públicas, segundo a sua natureza, podem ser. Agora, essa aqui, o parágrafo único do artigo 4º, é muito provável que caia em prova. É o tipo de artigo que geralmente cai em prova, né? Não vou cravar que cai, mas geralmente cai. Porque ele traz alguns conceitos que podem ser aí misturados e podem confundir a cabeça do candidato. Então vamos falar sobre isso. Funções públicas, segundo sua natureza, podem ser. Olha só, natureza de funções. Anota aí no seu caderno. Natureza de funções públicas. A. De direção, assessoria, coordenação e chefia. B. Técnicas. Aquelas que se referem às ações de caráter instrumental necessárias à habilitação do processo decisório. E C. De apoio. Aquelas que se prestam à instrumentalização das demais funções do aparelho de serviço do município. Eu costumo usar, para você facilitar um pouco o entendimento, costumo usar o seguinte exemplo. Vamos pensar na escola. Eu trabalhei em 2 escolas, uma municipal e uma estadual. Curiosamente, trabalhei nas 2 como apoio. Nunca fui professor, porque eu não sou professor, na verdade. Então é o seguinte, vamos pensar a nível de escola. Por exemplo, qual a função de direção, assessoramento, coordenação e chefia? Vamos colocar o diretor. O diretor, ele faz qual a função do diretor? A função pública dele é direção, é ser o diretor, coordenar as ações, é representar a escola, enfim, coordenar todo o corpo docente daquela escola. Técnicas. Quem seriam os técnicos? Por exemplo, os pedagogos. Pedagogos ali que trabalham naquela área da pedagogia, né, os próprios professores que estão ali lecionando, ou seja, são os técnicos, são aqueles que têm as ações de caráter instrumental, ou seja, que têm todo o conhecimento, o instrumento para poder ajudar naquele processo, para poder auxiliar naquele processo, tá? Estou falando aqui nível de escola, só para você entender mais ou menos, mas isso aí serve, obviamente, para todo a Prefeitura Municipal de Marabá e os demais cargos, funções, qualquer tipo de órgão. E de apoio, seria aqueles que se prestam à instrumentalização de demais funções do aparelho de serviços públicos, de serviço do município, que seria, por exemplo, na escola seria quem? O agente de portaria, que eu já fui agente de portaria, pessoal que trabalha na área da merenda, né, merendeiras, as pessoas que trabalham na área ali da limpeza, enfim, é o apoio que a gente chama. O apoio é isso, as pessoas que trabalham ali nas áreas que não são as áreas, vamos dizer assim, fins, né, seriam as áreas meios, né, as áreas meios aí, que seria aqueles que dão um apoio, como o nome já diz, que vão auxiliar, que não vão, por exemplo, lecionar diretamente aos alunos, mas vão ajudar aí no contexto, dando apoio, suporte a tudo isso, a questão da escola, né? Isso aqui é para você entender bem fácil, simplificado, o que significa essas três funções. Mas eu marcaria, não tem nem o que marcar, né, gente? Tá bem explícito aí o negócio, tentar memorizar mesmo, entender, na verdade, o que é cada um, para na hora da prova você ter uma noção do que você vai marcar, tá bom? Bem, eu diria que aqui do título 1, que vai do artigo 1º ao artigo 4º,
eu marcaria, eu acho que bem provável que caia, principalmente o parágrafo único do artigo 3º. É geralmente muito pedido em prova, que é aqui os conceitos de provimento efetivo, em comissão e emprego público, certo? Geralmente cai muito em prova e, e também aqui a parte final do artigo 3º, como eu falei, né, que pode trazer sobre provimento de caráter efetivo ou em comissão. E aí você tem que ter esse entendimento, que pode ser efetivo ou em comissão. Mas eu creio que basicamente seriam aí, o artigo 3º é o mais forte para poder cair na sua prova, né? Tem bastante elementos para cair na sua prova. O artigo 4º também, o parágrafo único, é forte candidato para cair na sua prova também. Mas eu creio que o 3º é muito mais por ter conceitos um pouco mais elaborados do que o artigo 4º. Para não ficar muito longo, vamos finalizar aqui o artigo 2º, que vai falar do concurso público, aliás, o título 2, né, que vai começar falando do concurso público, provimento, vacância, remoção, promoção, redistribuição e substituição. Falar sobre tudo isso. Vamos começar falando aqui do artigo 5º. São requisitos básicos para investidor em cargo público: a nacionalidade brasileira ou estrangeira nos termos em que dispuser a legislação federal, o gozo de direitos políticos, a quitação com as obrigatoriedades militares eleitorais, que geralmente para homens, os militares, questão militares, o nível de escolaridade exigida para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos, a aptidão física e mental, não haver sido demitido de serviço público em decorrência de processo disciplinar ou de reprovação do estágio probatório nos 5 anos que antecedem o concurso, ter sido aprovado previamente em concurso público de provas ou de provas e títulos para cargos de provimento efetivo isolado ou de carreira. Parágrafo único. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos, os quais deverão estar estabelecidos em lei. Aqui desse conjunto do artigo 5º, decoreba. Isso aqui, só você entender, você tem que estar em dias com direitos políticos, você tem que ser brasileiro, pode ser estrangeiro, mas tem que seguir o que a lei diz, né, os cargos que o estrangeiro pode ocupar, mas aqui geralmente não vai cair numa prova que é de regime jurídico único do município. A quitação de obrigações militares e eleitorais, gente, isso aqui é coisa muito básica, isso aqui você vai saber de cor. Agora eu peço muita atenção na linha, né, na verdade, na linha não, esqueci agora o nome que a gente chama, gente. Sempre dá um branco. No inciso 7. Inciso 7, muita atenção no inciso 7, porque ele vai dizer o seguinte: não haver sido demitido do serviço público em decorrência de processo disciplinar, até aqui tranquilo, ou por reprovação, aqui você tem que ter o máximo cuidado. Se fosse você, eu marcaria essa questão, porque assim, uma coisa que cai, geralmente, eu percebi que no último concurso do município, eu bati muito nessa tecla, né, cai muito sobre probatório. E essa aqui é interessante, porque ele fala, ou por reprovação do estágio probatório, nos 5 anos que antecedem o concurso. Aqui, o que pode o examinador trazer na prova para confundir o candidato é essa questão dos 5 anos que antecedem o concurso. Vamos supor, nesse momento eu estou no ano de 2022. Digamos que você vai assumir um cargo em 2023, vamos dizer assim, 2023. Você passou, vai assumir em 2023. E aí, como é que funciona essa situação toda? Se em 2018, se até 2018, digamos que em 2018 em diante, você entrou em algum cargo público e você foi reprovado no estágio probatório. O estágio probatório a gente vai ver mais adiante, são aí 3 anos, basicamente, né? Vamos dizer assim, a grosso modo são 3 anos. Então, você reprovou, digamos, em 2020, você reprovou. Então, você não está apto a assumir, você está fora dos requisitos básicos para ser investido ou investida em cargo público, tá? Por quê? Porque dentro dos últimos 5 anos, você reprovou no estágio probatório. Agora, se você reprovou antes de 2018, por exemplo, 2018 para 2023, 5 anos. Se você reprovou antes de 2018 ou 2018 e o tempo que você vai assumir contam aí mais de 5 anos, aí sim você está apto a assumir. Então, detalhe, muita atenção nesse inciso 7. Na minha opinião, aqui no artigo 5º, que pode cair, pode quebrar muita gente, é o inciso 7. É você entender que você pode não assumir um cargo público, não ser investido em um cargo público. Por quê? Porque você foi reprovado no estágio probatório
nos últimos 5 anos, né, que antecedem o concurso. Então aqui eu pediria um pouco de atenção e anotaria esse detalhe para você não esquecer, para você memorizar. O resto, praticamente, é decoreba, não tem jeito. É, é decoreba e não vai ter outro jeito. Então eu peço atenção principalmente para essa questão toda, tá bom? E outra coisa também interessante, o parágrafo único vai dizer: as atribuições de cargo podem justificar a exigência de outros requisitos, os quais deverão ser estabelecidos em lei, tá? O que chama atenção aqui é que, por exemplo, você vai assumir um cargo X, que vai exigir outras coisas além, por exemplo, da escolaridade. Digamos, um cargo técnico, vamos dizer assim. Supondo que a prefeitura lança um concurso para técnico em informática. A exigência é o nível médio, ensino médio, né? Tem que ter o ensino médio completo, mais um curso técnico, né? Um curso técnico de conhecimento técnico de montagem, manutenção, ou mesmo nível técnico de computação. Então, assim, há uma exigência além da exigência da questão da escolaridade, tá? Mas tem um outro detalhe: a exigência tem que estar estabelecida em lei. Não esqueça disso, eu marcaria isso também, em lei. Porque tem provas que trazem assim para confundir o candidato. Vai dizer o seguinte, que as atribuições do cargo podem justificar exigências ou requisitos quais devem ser estabelecidos em edital. Não, em edital não, em lei. O edital não pode sobrepor a lei, tá bom? E por aqui encerramos nosso primeiro vídeo aula. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum desse nosso bate-papo, nosso encontro de regime jurídico único. Espero ter ajudado você e peço que você compartilhe também com outras pessoas, amigos e amigas que vão fazer concurso público a nível municipal, que precisam aprender um pouco do regime jurídico único. Um abraço, até mais. Sempre que possível, que necessário, vamos trazer a parte prática, falando de questões de concurso público. Essa questão aqui é da FADESP, que geralmente faz muitas, vamos dizer assim, muitas provas para municípios, inclusive o município de Marabá. E nessa prova aqui de nível fundamental, caíram aqui basicamente questões do artigo 1º e artigo 5º. Vamos lá. Olha só a primeira. 21. A Lei número 7.017, 2008, chamada de Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do município de Marabá, se aplica aos... Isso aqui a gente viu aí durante o decorrer da primeira aula. Todas as pessoas jurídicas de direito privado de Marabá apenas, primeira coisa, privado não, tá, gente? Público. E outra coisa, apenas. Quando aparecer a palavra apenas, somente, só, tenha muito cuidado. Geralmente a questão está errada. Letra B, todas as pessoas físicas de Marabá apenas. Não, a lei não fala de pessoas físicas de Marabá, muito menos apenas. Servidores públicos civis da administração pública direta do município de Marabá apenas. Olha só, sempre aparecendo apenas. Quase sempre, repito, quando aparece apenas, somente, pode desconfiar que geralmente está errado. E a letra D, servidores públicos civis da administração pública direta e indireta do município de Marabá. Pronto. Lembra que eu falei para vocês que é bom marcar sempre algumas palavras-chave? E no artigo 1º eu marquei essa palavra-chave. Servidores públicos civis na administração pública direta e indireta do município de Marabá. Se você marcou a palavra-chave administração pública direta e indireta, certamente você lembra e acerta uma questão dessa. Questão 22. De acordo com a Lei 17.331... Meu Deus, quase voltou a voz. De acordo com a Lei 17.331 de 2008, chamada de Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da Administração Pública Direta e Indireta do município de Marabá, os cargos públicos, segundo a natureza, podem ser... Uma coisa que eu acabei não destacando na nossa videoaula, mas que eu quero muita atenção sua nesse momento. Você vai ver que lá na legislação vai falar de cargos públicos e de funções. Cargo é uma coisa, função é outra, tá? O que são cargos públicos? Vamos ver, segundo a natureza. Podem ser de provimento efetivo, provimento em comissão e provimento de emprego público, tá? Aqui não... vamos analisar bem, olha. Provimento efetivo, provimento em comissão e provimento de emprego público, certo? Marca essa aqui por enquanto, vamos ver os restantes. Vacância de remoção, nada a ver. Vacância, remoção, promoção, a gente ainda vai ver sobre esse conteúdo que ele está falando aqui sobre algumas formas aí de provimento, vamos dizer assim, no concurso,
serviço público. Então não tem nada a ver. Provimento efetivo de provimento em condução e de provimento em mérito. Olha, não existe essa questão de condução e mérito, etc. Direção de assessoramento, de coordenação e chefia e técnicas de apoio. O que pode confundir muito o candidato é a opção A e a opção D. E aqui eu vou explicar, vou dividir para vocês. Se você lembrar, a gente falou que cargos públicos, tá, que é diferente de função, é a resposta A. Provimento efetivo, tá? Os cargos eles podem ser de provimento efetivo, que são aqueles que você vai assumir quando passar no concurso público, tá? De provimento em comissão, que são aqueles de livre nomeação, e emprego público. Eu expliquei que são aqueles casos, pessoas regidas pela CLT, que também fazem concurso público, tá? Mas regidos pela CLT. Cargos, tá, gente? Cargos é isso, efetivo, comissão, emprego público, tá? Anote aí com cuidado, marca lá na sua lei ou anota aí cargos, coloca o nome cargos, coloca efetivo, comissão, emprego público. Agora, a questão 23 vai perguntar por funções públicas, tá? O enunciado é parecido, né? Ele fala aqui sobre político civil, direta, indireta e tal, e vai falar funções públicas de acordo com a natureza podem ser. Aqui sim, você vai marcar a opção de letra B, que vai dizer direção de assessoramento, coordenação, chefias e técnicas de apoio, tá? Porque isso aqui sim são funções, foi o que eu falei. O que diferencia a função? A função de direção, né, de assessoramento, de chefia, de coordenação e de técnicas de apoio. Falei sobre isso, tá? Então, assim, cargo é uma coisa, função é outra. Para você entender o cargo que você vai assumir quando você entrar. Digamos, vamos falar aqui, que eu gosto muito de falar a questão da educação, até porque é uma área que eu conheço muito, que eu trabalhei. Digamos, eu entrei no concurso público e vou falar aquele estadual que eu entrei, no estado do Pará, pela SEDUC. Então eu entrei com o cargo assistente administrativo, para trabalhar em secretaria de escola, certo? Logo que eu entrei, pouco menos de um ano, eu assumi uma função. Qual foi a função que eu assumi? A função de secretário de escola. Então o cargo foi o assistente administrativo, que é um cargo geral. E a função que eu assumi? A função é a função de secretário de escola, secretário escolar. Então uma coisa é o cargo, que é genérico, outra coisa é a função, que é algo específico, que vai ter essa característica, que pode ser de direção, de assessoramento, de apoio ou técnicas. Foi o que foi explicado no vídeo anterior. Se você tem alguma dúvida, revise lá, mas só para você ficar bem fixado. Uma coisa é cargo, outra coisa é função, tá? Não esqueça disso. E vamos para outra questão 24, para finalizar. Aliás, tem mais uma ainda, né? Tem mais uma. A 24 vai dizer, de acordo com a lei, tal, não é considerado um requisito. Aqui, muito detalhe, hein? Ele fala não é considerado um requisito básico para investidura no cargo público, tá? Mais uma vez, cargo, gente, não é função, cargo. Ele vai trazer qual não é. Vamos lá, gosto dos políticos? É. Idade mínima de 18 anos? É. Aptidão física e mental? É. Naturalidade do Estado do Pará? Gente, isso aqui foi moleza, tá? Naturalidade do Estado do Pará? Claro que não, né? A naturalidade, a lei não fala de naturalidade. Ela fala na questão de você ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, que em alguns cargos estrangeiros você pode assumir uma função ou um cargo público de acordo aí com o que diz a legislação federal, diz a lei 17331, vai falar que de acordo com a lei federal você pode assumir alguns cargos também na condição de estrangeiro. Então, naturalidade é brasileiro ou estrangeiro, tá, gente? Nada a ver com naturalidade do Estado do Pará, isso aqui não existe. E a última questão, para fechar essa parte aí, que a gente falou até o artigo 5º, se eu não estou enganado, da lei, vai falar aqui, é requisito de desempate em concurso público para provimento de cargo de município, quando candidato empatados não pertence ao serviço público do município. Tá, isso aqui na verdade a gente nem falou ainda, a gente vai falar ainda sobre esse assunto, tá? Mas aqui a resposta é maioridade civil, tá? Mas a gente vai ver isso aqui com mais detalhes nos próximos vídeos, então vamos aqui nos atentar nas 4 que a gente respondeu, que vai abarcar aí os 5 artigos, os primeiros 5 artigos da legislação municipal. Então veja que esses 5 artigos dá para tirar bastante questões e dá para confundir muito candidato, principalmente questão de cargo e função, tá bom? Qualquer dúvida, coloca nos comentários ou revise as nossas aulas e você vai entender melhor essa questão.